Fala aí, amigo ligado no Tempo que Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Eu prometi, é vídeo todo dia aqui, porque nesta quarta-feira eu vou ler as mensagens. Tenho 3 dias de mensagens aqui atrasadas, vou pagar para vocês hoje. E nesta quinta-feira já tem aí a prévia da semana número 2, que começa nessa quinta com o Washington Football Team contra o New York Giants. Então fica ligado. Curte o vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo não for publicado e também deixa o seu comentário. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais relevante a gente se torna no algoritmo aí do YouTube e a gente está crescendo, passamos dos 15 mil, agradeço demais, seja muito bem-vindo quem chegou agora. A meta é 20 mil até o fim da temporada, meta alta, mas eu acredito que o nosso trabalho vai ser valorizado com toda certeza. Vamos lá então, vamos falar de NFL, roda a vinheta. Vou começar aqui também convidando você a ouvir o Toque Passa NFL podcast comigo, com o Chemi, com o Ivistan, que é a edição de número 19, entra no ar nesta quarta-feira, a gente gravou na terça-feira, passamos a limpo a primeira semana, falamos do que gostamos, do que não gostamos e também já damos uma pincelada ali na semana número 2. Faço o convite para você nos principais agregadores de podcast, graças a Pacundê. Também faço um convite para você para entrar no meu blog para ver meus palpites. E eu vou começar com esses palpites, tá? O link está aqui embaixo na descrição. Eu fiz o palpitão da primeira semana e dos 16 jogos, acertei 8, errei 8. Aí, se eu tivesse jogado a moeda cara e coroa, talvez tivesse tido o mesmo desempenho, mas errei alguns jogos, por exemplo, a derrota dos Packers contra os Saints, você apostava nisso? Os Bills perdendo para os Steelers, alguns jogos que surpreenderam, os Jaguars tomando aquele vareio lá do Houston Texans. Então, eu vou tirar essa culpa aí e não cravei nenhum placar, eu coloco até placar, não cravei nenhum, mas tive algumas menções honrosas. Primeiro vou dar menção honrosa para a vitória dos Dolphins, para não falar que tem clubismo não, coloquei vitória dos Dolphins, os Dolphins foram lá e venceram dos Patriots, eu conheço o meu time e eu não tô aqui para ser clubista não, de vez em quando. E 2 jogos eu cheguei muito perto do placar. A vitória dos Chiefs eu coloquei 31-28 sobre os Browns e foi 33-29, bem coladinho ali, né? Diferença bem pequena. E também os Rams vencendo os Bears, acertar esse placar, acertar esse jogo era comum, os Rams vencendo, mas eu coloquei 31-17 e foi 34-14, ou seja, eu acertei a soma dos pontos. Eu fiquei bem perto, vai. Vou considerar uma grande vitória essa primeira semana. Vamos ver se o meu desempenho melhora. Nesta quinta-feira tem mais palpites lá no meu blog. Também vou passar uma notícia que tivemos nesta terça-feira. O Adam Schefter publicou que 8 membros de comissão técnica e jogadores da equipe do Saints, que está com vários problemas aí extra-campo, não podendo nem jogar em casa, foram flagrados com testes positivos de Covid. A gente lembra que os testes semanais acontecem em 3 dias, então esse número pode aumentar nesta quarta-feira e também nesta quinta-feira. Vamos ver, são 6 membros da comissão técnica da parte do ataque, um profissional da área de nutrição e um jogador. Protocolo para sair agora desse protocolo de Covid, aliás, são 2 testes negativos com intervalo de 24 horas para quem é vacinado e 10 dias fora para quem não é vacinado. A gente vai ver qual que é o tamanho do prejuízo da equipe dos Saints. Vamos começar aqui a pagar as mensagens. Tá aqui embaixo na descrição, você encontra lá, você pode pular de acordo com os temas. Eu separei dessa forma, começando com o Vitor Fernandes, que pediu para mandar um salve lá para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Um grande salve. Aliás, um salve também para o Fabrício Venâncio, que pediu um salve para Floripa. O Gabriel Bonfim, que é de Aracaju, pediu um salve para Aracaju e falou para eu pediu para eu iludir ele com os Bears. Eu não tô aqui para iludir ninguém, e iludir com os Bears é um trabalho bem complicado de ser feito. O André Rodrigo Asa, que tá felizão lá com os Raiders, falou que vai dar trabalho, pediu um salve para Lençóis Paulista, um grande salve para vocês. Então, Vitor, um salve para Juiz de Fora. Poderia falar quanto tempo de férias os jogadores têm? Bom, depende, né? Se o cara for eliminado antes dos playoffs, ele já tem janeirão de férias. Se ele for até o Super Bowl, ele vai começar as férias dele em fevereiro. A gente lembra que os jogadores da NFL não ganham por mês, eles ganham por semana, por temporada, pelos jogos da temporada. O salário dele é dividido em 18 semanas agora, e ele ganha nesse período. Então, inclusive nos playoffs, você ganha um cachê para disputar, e aí o cachê é igual para todo mundo. Então o Tom Brady ganhou a mesma coisa que um long snapper até ganhar o Super Bowl. Esse cachê vai aumentando de rodada em rodada nos playoffs até o grande prêmio do Super Bowl. Mas o jogador sai de férias nesse período, então, a partir de janeiro, a partir de fevereiro, fica lá março, mas abril já tem treinamentos voluntários, já tem um período, um espaço de treinos voluntários. Em maio você tem 2 períodos de treinos voluntários e em junho já tem um obrigatório.
esses voluntários geralmente incluem uma bonificação para o jogador se ele aparecer. Tem um bônus previsto no contrato, sendo que o mandatório, na verdade, tira o salário dele se ele não aparecer. Ele perde dinheiro se ele não aparecer para treinar nesse trabalho de junho. E ele tem que manter a forma dele, porque não vai ser em julho que ele vai recuperar a forma física para jogar a temporada. Então a maioria dos caras procura academias especializadas, academia de universidades em que eles trabalharam, que eles atuaram, para manter a forma durante a off-season. Viaja um tempinho, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, o cara tira esse espaço, mas tem que manter a forma física, porque não dá para chegar fora de forma para pensar em disputar uma temporada da NFL. O Felipe Carneiro falou assim, Eagles no Super Bowl, essa primeira semana já me iludiu. Inclusive, fui até cobrado, porque eu gravei o vídeo segunda-feira com a camisa dos Eagles e dei pouco espaço para os Eagles. Muito boa vitória. Tenho minhas críticas demais com relação à equipe dos Falcons. Esperava uma defesa fraca, mas acreditava que o Arthur Smith ia conseguir fazer um ataque melhor com o Calvin Ridley, com o Pitts e com o Matt Ryan. Não foi isso que aconteceu. Muito mal os Falcons. E parabéns, mérito também da equipe dos Eagles. Tem um futuro brilhante, tá? Não vou falar que vai para o Super Bowl, não acho nem que vai para a pós-temporada, mas tem um futuro brilhante porque tem muitas escolhas no próximo draft, escolha de primeira rodada, deve ter mais uma aí com o Carson Wentz. Então tem um futuro brilhante porque dá para reconstruir essa equipe. Ainda tenho minhas dúvidas com todo o trabalho lá, mas foi bem. Inclusive, o pessoal se empolgou bastante porque aumentou em 500% a venda de camisas do Hurts nesses últimos dias. Tá explicado que o cara, empolgou a torcida. Pergunta do Ed para você, o que gera um paradoxo, o que é para você ou é para mim? Bom, do Ed para você, apesar da derrota de domingo, o Aaron Rodgers tem futuro, apesar de ser provavelmente a última temporada dele nos Packers, tá? O Aaron Rodgers foi MVP na temporada passada, não acho que ele vai ter uma queda acentuada nesse ano a ponto de se aposentar, ainda acho que ele vai jogar, acredito que ele vá para o Denver Broncos na próxima temporada, vai seguir essa novela. E o desempenho, ele tem muita linha para queimar, é um baita de um jogador. Primeira rodada, eu falei, foi um ritmo, para mim é muito reflexo do que aconteceu na off-season, a conturbada off-season, era um time parecendo de pré-temporada, sabe, um ritmo muito lento, uma equipe descoordenada, sem aquela pegada dos Packers. Vamos ver como vai ser essa semana número 2, porque nessa semana, na segunda-feira, eles encaram os Lions, recebem os Lions lá no Lambeau Field, torcida fazendo festa, rival de divisão, e precisa vencer. Se não vencer, o pessoal da NFL Network até fez uma proposta já pro Denver Broncos oferecer lá, vão colocar o Bridgewater na história, 3 escolhas de primeira rodada, e já pega o Aaron Rodgers nesse ano, porque se não ganhar dos Lions, não dá para sonhar muito adiante com essa equipe dos Packers, não. O Calvin Simon mantém aí dentro da divisão, ele falou quantidade absurda de faltas do ataque dos Vikings, o que explica, fora que a linha é uma porcaria, o Zimmer tá de brincadeira em deixar o guard e o left tackle draftados esse ano no banco. Tem que ver como é que os caras estão indo nos treinamentos também, ainda acho que eles mereciam jogar mais, ter mais espaço dentro de campo, e eu acho que é um reflexo da conturbada off-season também. Era um time que eu botava brigando pelo título da divisão, ganhando o título da divisão, aproveitando o clima estranho lá nos Packers, mas no fim os Vikings ficaram com inveja e criaram o seu próprio clima estranho. E tudo isso, para mim, se refletiu nesse primeiro jogo, tá? Ainda acho que é uma equipe que vai brigar lá em cima, tá liderando a divisão mesmo com a derrota, né? Porque todo mundo perdeu lá na NFC Norte, mas de fato, é para acender uma luz amarelinha lá, assim como é para acender uma luz amarela na equipe dos 49ers, que é o Raul Moras tá falando aqui, com o Vert fora, torcedor dos 49ers tem que se preocupar com a secundária ou ainda é muito cedo? Tem sim que se preocupar, sinal amarelo, tá? Ainda acho que tem potencial, que dá, mas contra uma equipe fraca como é a equipe dos Lions, teve um começo ruim, depois deu uma melhorada e morreu de novo a secundária dos 49ers. Você pode jogar que ninguém sabia o que esperar do Jared Goff nesse ataque dos Lions, era uma completa incógnita, a gente vai ter que observar mais ao longo das semanas. O Vert é uma perda bem grande, mas eu ainda vejo potencial para essa defesa dos 49ers funcionar e levar o time adiante. Seguindo o papo de 49ers, o Sebastião Mendes pediu para eu fazer um vídeo falando dos 49ers, falou que não teve nada de interessante no jogo dos Lions, teve sim, os caras quase conseguiram entregar uma partida que venciam por 38-10, mas ele achou peculiar a situação dos quarterbacks, e eu vou até pegar uma mensagem que o Ivo Stank falou lá no podcast, no Toque Passa NFL,
ele falou que não dá para ficar usando o Trey Lance como o Taysom Hill. Você não pode usar o jogador para fazer uma jogadinha, uma gracinha no meio da partida e depois tirar. Então, e eu concordo, você tem que definir. Se o Trey Lance tem que aprender nessa temporada, não está pronto para ser titular, ele que fique na sideline observando e aprendendo com o Garoppolo em campo. O Garoppolo mostrou um bom serviço, o Garoppolo para mim tem que ser o titular, mas é aquela coisa, não gosto de rodízio, já falei durante a pré-temporada, não gosto de ficar mudando o quarterback. Rodízio você faz no backfield com seus running backs, você pode fazer com os seus wide receivers, seus tight ends, mas com quarterback você não faz rodízio e você se arrisca a perder os dois caras. Vai que numa dessa brincadeira aí, numa jogada, nessa trick play, o Trey Lance se machuca, o Garoppolo não é um cara confiável na parte física, e aí você perde os dois caras, complica demais. O David Amorim mantém lá o papo na NFC Oeste. Será que se os Cardinals empolgarem, ele pode começar a ser visto como na disputa pela divisão, podendo até sonhar com o Super Bowl? O Super Bowl é uma coisa mais adiante, mas na disputa pela divisão o time está. Então, isso é preocupante porque eu torço para o rival de azul. Para os Rams, eu concordo que os Rams ainda são favoritos a levar a divisão, mas os Cardinals mostraram um bom cartão de apresentação. Chegaram aqui, tô bem, tá? Um ataque que funcionou muito bem, Kyler Murray, uma partida espetacular, uma defesa que conseguiu parar o jogo terrestre do Derrick Henry, e o ataque poderoso dos Titans, né? Julio Jones, o A.J. Brown, o Ryan Tannehill, não teve a menor chance contra a equipe dos Cardinals. Só que a gente tem que esperar a semana 2 para ver se é um problema maior dos Titans, que eu também acredito que exista, ou de fato os Cardinals estão já prontos. Não dá para tirar conclusão no primeiro jogo, porque a gente não tem a foto ampla, né? Agora que a gente vai começar a ter uma ideia melhor. Vamos ver como é que os Titans vão reagir nessa segunda semana, se o ataque vai funcionar, e aí a gente dá méritos maiores para os Cardinals, ou então se é isso. O time não se encontrou ainda. Critico bastante o Vrabel pelo trabalho que ele faz com a defesa, que era obrigação para mim a defesa ser muito melhor. A Michele Alves fez 2 perguntas aqui. Falou: tem que fazer uma análise do primeiro jogo dos rookies. Esperava mais dos Jaguars, esperava bem mais do Lawrence e do Urban Meyer. E também falou para falar dos quarterbacks que a gente achava que estavam mortos, mas que surpreenderam nesse começo de temporada. O Winston, o Stafford. Eu não acho que o Stafford estava morto. Ele estava num time morto, mas ele era um grande jogador e um potencial enorme. Está num time agora para brigar, né? O Winston também temos que ver o reflexo. Até que ponto o problema foi a defesa dos Packers, e braço ele sempre teve. Ele não tinha precisão. Será que ele consertou isso, né? Porque ele passava a bola, podia ser para o time dele ou então para o time adversário. Foi muito bem nessa primeira semana, está num pace aí para conseguir 85 passos para touchdown na temporada. Sobre os calouros, não dá para analisar muito do Trey Lance, né? Pelo que a gente viu. Justin Fields, para mim, um pouquinho que ele passou em campo, eu acho que ele mostra que ele dá mais futuro para a equipe dos Bears do que o Andy Dalton. Ele dá uma dinâmica diferente, é muito mais empolgante ver o Fields em campo. Zach Wilson, para mim, foi muito bem, né? Eu achei que perdeu a partida, mas os Jets vão perder mais do que ganhar nessa temporada, com toda certeza. O Trevor Lawrence, vou botar muito na conta do Urban Meyer, porque eu vejo um trabalho muito fraco do Meyer. Por tudo, toda a novela, muito midiático e pouco rendimento em campo. Pelo que ele mostrou na pré-temporada, essa primeira semana foi decepcionante e eu tenho dúvidas como é que ele é um tutor para o Trevor Lawrence. O Lawrence precisa de um técnico, e a gente vai até discutir um pouquinho mais lá pra frente quando for falar do Mac Jones. Precisa de um técnico que introduza ele na NFL da forma correta. A gente já viu muito técnico acabar com um prospecto bom. Por exemplo, o Gaze com o Sam Darnold. Canso de dizer isso aqui. Você pode acabar com um prospecto bom se o seu técnico for um técnico fraco que não souber trabalhar esse jogador. Então, e o Mac Jones a gente vai falar daqui a pouquinho. O Gabriel Rodrigues mandou um salve da Zona Leste de São Paulo. Um grande salve para vocês. O que faltou para os Patriots vencerem os Dolphins? Faltou cuidar um pouquinho mais da bola, né? Foram os 2 fumbles ali que sofreu, principalmente o fumble do Harris acabou matando. Os Patriots tinham totais condições de conseguir o touchdown, ou então pelo menos o field goal e levar a vitória no jogo. Faltou cuidar da bola e também cometeu muita falta, muita falta. Isso não vai, para mim, não vai muito adiante, tá? Eu não vejo os Patriots sendo o time mais indisciplinado da temporada até o fim do ano. Aqui o Tom Laurentino mandou um salve aqui, pediu um salve para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um grande salve para vocês. Tá empolgadaço aqui com o Mac Jones, falando da leitura, preciso, cara, qual que é a expectativa para o time dos Patriots e a divisão no geral. E também vou juntar com o Gabriel Rodrigues,
falando aqui a mensagem dele. Qual que é a nota que eu dou para a estreia do Mac Jones e o que eu achou do futuro GOAT. Calma, futuro GOAT. Calma, muita calma nessa hora. Eu acho que o time dos Patriots tem um potencial. Coloco ele ainda na briga para uma vaga de wild card. Ainda vejo os Bills como favoritos a levar a divisão. E sobre o Mac Jones, eu acho que ele mostrou porque ele ganhou a posição de titular. Por que ele tirou o Cam Newton? Ele conseguiu fazer leituras muito, muito boas pré-snap, né? O que é muito importante. Ele conseguiu ler bem a defesa. Os Patriots foram a segunda equipe que mais sofreu com blitzes durante essa primeira semana. 45% das jogadas, a equipe dos Dolphins pressionou o quarterback. Você está vendo as fotos aí, toda hora dificilmente o Mac Jones fez um lançamento em que ele estivesse com o pocket limpo. Então, e ele não foi interceptado nenhuma vez. Eu acho que isso é importante. Ele cometeu um errinho no começo, ele soltou a bola ali, fez uma besteira de calouro, mas eu até cito na minha coluna de hoje, dessa quarta-feira, no site do Patriotas, né, na NE Patriotas. Escrevo lá, sou um pouquinho clubista por lá, e tem que ser, mas aqui eu dou uma segurada na emoção. Mas a questão é que ele conseguia fazer essas leituras e contou também, eu falei, contou com um técnico que soubesse fazer um plano de jogo pensando num quarterback calouro, estreando na NFL com muita expectativa. Vem num time que tem 6 títulos Super Bowl. Ele é o primeiro rookie quarterback a ser titular na semana 1 desde 93 com o Drew Bledsoe. A torcida não sabia o que é isso, e muita expectativa. Um cara de primeira rodada, um cara que trabalhou com o Saban, está trabalhando com o Belichick, conseguiu mandar o Cam Newton embora, conseguiu mandar um MVP embora, né, um ex-MVP da liga embora. Expectativa lá no alto, e aí eu puxei em 2016, na semana 3, quando os Patriots venceram a equipe do Houston Texans, que tinha uma boa defesa, e tiveram que contar com o Jacoby Brissett. E fizeram um sistema extremamente conservador. Eu vi os Patriots conservadores nas chamadas, a forma de chamar as jogadas, sem expor muito o Mac Jones para introduzir ele na liga. Falou assim, cara, isso aqui é a NFL, vamos primeiro pensar em não errar, faz certinho, feijão com arroz, e depois a gente vai dando umas asas para você vai conseguindo tentar umas coisas diferentes. Ele resistiu muito bem a essa pressão, ele conseguiu tomar pancada e soltar a bola sem ser interceptado, não cometeu grandes erros, exceto aquele no comecinho da partida, mas depois se encaixou muito bem, mostrou muita consciência, lendo, foi preciso nos passes. Eu acho que ele tem um belo de um futuro, dou uma nota 8,5 para a estreia dele. De longe, ele foi o melhor rookie quarterback nessa primeira semana. Ele foi o último ali dos quarterbacks selecionados na primeira rodada, mas para mim ele foi o melhor e que demonstra um belíssimo futuro. Já cansei de falar, ninguém engana o Nick Saban e o Bill Belichick. Esse cara tem qualidade. A gente tem que ver se ele vai ter a tranquilidade, e eu aposto muito que o Josh McDaniels e o Bill Belichick serão capazes de dar essa tranquilidade para ele trabalhar. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixe o seu comentário, curte o vídeo aqui no canal e a gente volta nessa quinta-feira. Aquele abraço!